Hoje eu acabei ouvindo o podcast que está todo mundo comentando aí, a Mulher da Casa Abandonada. Claro que não ouvi integralmente, pulei alguns trechos e devo dizer que talvez um ou outro episódio mesmo, mas juntando com o que eu já havia lido a respeito e com o conteúdo que extraí nessa data, é possível fazer uma avaliação e queria iniciar resumindo basicamente do que trata o podcast. O jornalista inicialmente vai investigar a questão de uma casa abandonada, em que mora uma pessoa, na verdade, um certo paradoxo até no título, mas uma casa mal cuidada, caindo aos pedaços, num bairro nobilíssimo de São Paulo, onde a rigor foram construídos vários edifícios e cujo terreno aí teria uma avaliação bastante significativa. No meio dessa investigação, ele acaba por descobrir que essa mulher seria foragida da justiça americana, uma vez que lá nos Estados Unidos respondia a um processo relacionado a um crime similar ao que no Brasil teríamos como redução à condição análoga de escravo. Basicamente, ela foi com o esposo à época para os Estados Unidos, levou uma funcionária, uma empregada doméstica. A partir do momento que chegaram nos Estados Unidos, pararam de pagar salário para essa pessoa e não a deixavam sair, ela inclusive desenvolveu uma doença, etc. Teria ficado por praticamente 20 anos nessa condição ignóbil, e o marido é condenado pelo crime nos Estados Unidos da América, e ela, entretanto, a mulher da casa abandonada vem para o Brasil e não é julgada, inclusive em território brasileiro, o que poderia acontecer na conformidade da nossa lei. Aqui já há uma questão jurídica, existem alguns temas que eu gostaria de abordar. Por exemplo, o primeiro deles é de que a mulher da casa abandonada de nenhum modo poderia ser extraditada para os Estados Unidos da América, em ordem a lá ser julgado, uma vez que, sendo brasileira nata, a nossa Constituição diz que o Brasil não extradita os seus nacionais. Isso não impede, contudo, que haja processo e julgamento na conformidade da lei brasileira, o que, todavia, não ocorreu, e o crime restou impune. Eu até, somado ao que li a respeito do podcast, assisti a algum conteúdo pelo YouTube e vi uma entrevista do próprio jornalista em que ele menciona que mesmo na justiça americana, o crime da mulher que vive na casa abandonada, chamemos-la assim, prescreveu. Portanto, mesmo em terras americanas, o crime estaria prescrito, e no Brasil do mesmo modo, considerando aí o período transcorrido, o interregno que se passou. Logo, é um crime que resultou sem punição. Isso já enseja uma primeira discussão interessante que já se travou no país acerca de um suposto direito ao esquecimento. Quer dizer, bem ou mal, o fato, evidentemente, é repulsivo, é repugnante. Levar uma pessoa e mantê-la em condições análogas à de escravo no outro país é, sob todos os pontos de vista, algo reprovável e gravíssimo. Todavia, houve a prescrição, lá e cá, nos Estados Unidos da América e no Brasil. Haveria ou não um direito ao esquecimento titularizado pela mulher da casa abandonada? Isso é interessante porque o último episódio do podcast alude exatamente a uma longa entrevista feita pelo jornalista com a mulher. E ela insistentemente lhe diz que não gostaria que o seu nome fosse divulgado e tampouco que a história saísse e rendesse ensejo aí a um material como esse que está, pelo menos no âmbito das redes, nesse universo virtual,
sendo muito comentado. Na verdade, esse vídeo aqui propende muito mais a formular perguntas do que a fornecer respostas, porque eu mesmo, como disse inicialmente, concluí o podcast no dia de hoje e ainda algumas coisas não se sedimentaram. Portanto, quero apenas formular indagações. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há um direito ao esquecimento. Melhor dizendo ainda, assentou que um suposto direito ao esquecimento confrontaria com a nossa própria ordem constitucional. Portanto, na suposição de que a mulher da casa abandonada buscasse o poder judiciário com o escopo de evitar a publicação ou a divulgação do podcast, é possível dizer que, pelo menos consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ela não teria essa pretensão atendida. É de indagar-se até quando, não é? Quer dizer, será que daqui a 20 anos poder-se-á falar do caso? Será que em alguma medida, vamos pegar a situação do marido dela, o marido dela foi condenado e cumpriu pena nos Estados Unidos. Salvo equívoco de minha parte, ele ficou 7 anos encarcerado. E num dado momento, o jornalista, durante o podcast, menciona que ele ocupa uma boa posição na empresa relacionada à sua atividade, que se quero crer que diz respeito à fabricação de foguetes ou qualquer coisa assim. E percebe-se claramente um ar de descontentamento ou de reproche do próprio jornalista no sentido desse restabelecimento da vida do sujeito. Indaga-se, entretanto, ora, mas se ele cumpriu a sua pena, teria ou não direito a partir daí, retomar a sua vida com alguma tranquilidade, sem que aquele fato fosse insistentemente repisado e trazido no sentido de prejudicar a sua vida, depois de ter quitado, digamos assim, o seu débito para com o sistema de justiça. Repito, para o Supremo Tribunal Federal, pelo menos num sentido geral, esse direito ao esquecimento não haveria. Uma outra questão marginal, mas que me parece muito importante mencionar, é a seguinte: como eu falei anteriormente, o crime supostamente, mas vamos ter como certo, cometido pela mulher da casa abandonada, e crime houve mesmo, tanto que o marido dela foi condenado e cumpriu pena nos Estados Unidos, prescreveu segundo a lei brasileira e prescreveu também segundo a lei americana. Não tivesse havido prescrição, ela poderia ser processada na conformidade da legislação brasileira, é o que nós chamamos aí de extraterritorialidade da lei penal. Na verdade, o sujeito comete um crime fora, vem para o Brasil, não pode ser extraditado, uma vez que é brasileiro, e responde segundo a lei brasileira. Houve um caso recente, agora julgado, a respeito de pessoas que praticaram homicídios e tentativas de homicídio na Guiana Francesa, e foram julgados no Amapá. Uma vez que vieram para o Brasil, não podiam ser extraditados. São julgados segundo a lei brasileira. Pois bem, mas a questão que quero suscitar é a seguinte: a injúria racial, por decisão do Supremo, e o racismo, efetivamente, quer dizer, a injúria racial, o racismo no sentido geral, quer dizer, a propalação de, digamos, infâmias em desfavor de um grupo, por consequência da sua etnia, da sua descendência, da sua origem ou da sua cor de pele, é um crime tido pela nossa Constituição como imprescritível. E bem, a Constituição anda bem nesse aspecto. E o Supremo Tribunal Federal estendeu, aqui não é caso de aprofundarmos essa discussão, mas estendeu a imprescritibilidade também para a injúria racial. Muito superficialmente, posso dizer que concordo com essa decisão do Supremo, porque a injúria racial, que é a ofensa a uma pessoa determinada por consequência da cor da sua pele, por questões raciais, ela nunca deixa de afetar a generalidade, ou seja, os demais integrantes
que compõem aquele mesmo grupo. Portanto, digamos assim, o objetivo dessa fala não é exatamente esse, mas há um elemento de racismo inerente à injúria racial, de modo que a mim me parece que o Supremo Tribunal Federal acertou. Ora bem, o racismo e a injúria racial são imprescritíveis e reduzir alguém à condição análoga de escravo não. Quer dizer, uma completa insensatez. Na verdade, um crime efetivamente. Todos são graves aqui, tá? Mas quando se fala de gravidade, é uma espécie de graduação que se pode estabelecer. Quando você reduz uma pessoa à condição similar, à condição equivalente, à condição análoga à de escravo, tem-se um crime que é prescritível. Tem-se um crime que é prescritível. Quer dizer, se você xingar a pessoa por um motivo racial, não vai prescrever nunca. Todavia, se você mantém a pessoa como escravo, um dia a prescrição há de virar. Convenhamos que isso precisaria ser retocado, porque, obviamente, se estou de acordo com a imprescritibilidade daquelas duas figuras que mencionei, racismo e injúria racial, acho adequado que se estabeleça a imprescritibilidade também para a redução à condição análoga à de escravo. Então, esse é um outro aspecto que o podcast nos faz refletir. Mas é um tema um pouco complexo de mencionar e que eu próprio não ostento, digamos assim, um conhecimento mais aprofundado, de maneira que aqui realmente tudo fica no nível das indagações, que diz respeito, eu li postagem sobre isso, essa é a razão pela qual trago o assunto, que diz respeito à questão da própria ética jornalística. Por quê? No início do podcast, a mulher da casa abandonada é procurada por outras razões, até diria que é um episódio um pouco longo demais para o meu gosto, tudo diz respeito a cortes de árvore na rua em que ela mora, etc. Isso não vem ao caso. E ela é gravada sem saber por um jornalista. Como de resto, outros episódios assim sucedem. Há algumas pessoas que têm criticado sob essa vertente a feitura do programa, a feitura do podcast. Fica aí a indagação. Evidentemente que, em termos jurídicos, nós sabemos que uma prova é lícita, ela é aceita quando um dos interlocutores grava o outro. Tá? Quer dizer, isso em termos de processo penal já está bem resolvido pela jurisprudência, e é possível dizer que a própria doutrina aceita esse entendimento de maneira muito firme, muito vigorosa. Agora, quando se trata da atividade de um jornalista, isso parece um pouco mais discutível e vale a pena aqui lançar no ar a questão para que se reflita sobre ela. Mas há um outro aspecto da ética jornalística que eu vou linkar com o tópico seguinte, que haverá de ser o final daquilo que pretendo realçar, e que alude, digamos assim, às consequências do podcast. Vejam, nós estamos num mundo, nós estamos numa realidade em que, digamos assim, certas coisas afloram com muita intensidade. Quero crer que e aqui talvez o que direi seja polêmico, porque, num certo sentido, as pessoas sempre mencionavam o Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, quando dizia do brasileiro como homem cordial, mencionavam isso numa certa suposição do brasileiro como um sujeito amável, como um sujeito afável. E a mim sempre me pareceu que não era esse o escolho, não era essa a perspectiva lançada pelo Sérgio Buarque de Holanda. A rigor, o homem cordial é aquele que age pelo coração, mas no sentido de ser aquele que age muito pautado pela intensidade das emoções, que nem sempre são positivas, compõem um quadro afetivo emocional, sei lá, o amor, a compaixão, o compadecimento, mas também
o ódio, o rancor, a vingança. E, numa certa medida, não é, digamos assim, contraditório com o conceito de homem cordial afirmarmos, como afirmaria, que nós nos tornamos muito violentos. Os brasileiros nos tornamos muito violentos no âmbito das nossas relações. Das relações virtuais, isso não precisa nem dizer, é visível a quem tiver olhos de ver. A violência urbana, todos sabemos como é, nossos índices aí são bastante gravosos. Então, eu quero crer que quando se vai fazer um podcast como esse, diante de uma sociedade como a nossa, era esperável o que sucederia. O que sucederia. Portanto, havia, na minha perspectiva, uma, digamos assim, consequências muito prováveis e quase certas da divulgação do podcast como foi feito. Tudo calcado, já chegarei exatamente no ponto, tudo calcado em três arquétipos que o podcast traz à tona. Arquétipo é um conceito, digamos assim, da psicanálise, um conceito da psicologia, foi desenvolvido por vários autores. Eu me lembro de uma definição lá de trás de que são padrões de comportamento ou de conduta que nos remontam a uma certa ancestralidade. Quer dizer, são padrões que estão presentes num nível, digamos assim, inconsciente, que às vezes surgem a partir de determinados dados. Há figuras arquetípicas que expressam, digamos assim, um conteúdo que nós temos internalizado em algum recôndito e que normalmente não somos capazes de reconhecer até que ele vem, até que ele aparece. E quais são os arquétipos que surgem do podcast? O primeiro dele é da própria casa abandonada. Eu acho que o título do podcast é muito bom nesse sentido. Não é? A mulher da casa abandonada suscita uma coisa ligada aos filmes de terror, aquele local do bairro. Eu cresci num bairro, numa época em que nós andávamos pela rua mesmo, né? Não era esse mundo, digamos assim, confinado em que as pessoas se encontram. E a casa abandonada suscita algo, mobiliza algo nas pessoas. Sei lá, eu até vi algumas coisas pelo YouTube referindo-se a filmes mesmo de terror, a Bruxa de Blair, Na Casa Abandonada. Muitos filmes de terror aludem a casas abandonadas onde se passam determinadas situações e tal. Então eu acho que isso é um apelo, porque nos mobiliza de repente um certo arquétipo que nos remete à própria infância, a ideia de casa abandonada e esse medo do desconhecido que há dentro da casa abandonada, que, aliás, repito, não é abandonada nesse caso, porque a mulher vive lá, a mulher vive na casa, embora em condições efetivamente de abandono dela e da própria casa. Segundo, a questão de ser uma mulher da elite, uma mulher de uma certa elite, ou melhorando isso, de um passado de elite. Embora a família, isso o podcast alude, ainda possua bens, possua variados bens, é uma família aparentemente em conflito. Tudo leva a crer que ela ficou naquela casa após a perda dos pais e não quer se desfazer das casas, como que a manter, digamos assim, uma vontade dos genitores, mas é gente da elite que decaiu, digamos assim. É gente rica que perdeu suas posses e que passou a viver na casa abandonada. Isso também mobiliza a plateia, mobiliza a audiência. Queramos ou não, gostemos ou não, há um certo impulso escondido em todos nós que se regozija, digamos assim,
quando alguém decai, quando alguém que teve posses, quando alguém que teve uma certa condição quebra a cara, principalmente, por óbvio, numa situação como tal, em que o passado da mulher da casa abandonada, entre aspas, porque não houve julgamento, a condena na medida em que ela praticou uma conduta reiteradamente, uma conduta absolutamente repulsiva. E por derradeiro, o terceiro arquétipo que surge da mulher da casa abandonada, segundo penso, é o da loucura. Porque a entrevista e as manifestações dela tergiversam, se aproximam, chegam muito no limiar do que nós poderíamos chamar de loucura. A mulher da casa abandonada sinaliza não ser alguém que tem o pleno gozo das suas faculdades mentais, embora haja e viva numa certa aspas, normalidade. Ela não precisa de cuidado de ninguém para viver. E essa questão da proximidade com a loucura, com esse universo do desconhecido, com essa ruptura da realidade, é muito interessante, porque traz para nós alguma coisa que nós normalmente ocultamos, eu iria dizer, obnubilamos, portanto, deixamos aí numa parte escura de nós mesmos, que é, digamos assim, esse medo, esse tormento da perda da racionalidade. Porque nós nos supomos, por assim dizer, muito firmes e muito ciosos do nosso universo racional, e às vezes a segurança disso é a da casca de um ovo. Alguma coisa acontece, quebra-se aquilo. Há um conto, é uma pena que realmente não me lembro, mas há um conto da Clarice Lispector que é exatamente isso. A mulher está num ônibus, eu teria que verificar e não vou conseguir agora, mas ela está num ônibus e meio carregando ovos na cesta de compras, e um ovo se quebra. E isso, de alguma maneira, é o sinal de que, a partir daquele momento, a racionalidade se rompeu. E eu quero crer que esse arquétipo da loucura chama muito a atenção para o podcast. De maneira que, nesse aspecto em que falava da questão da ética jornalística, digamos assim, a provocação desses elementos, questão da própria casa abandonada, da gente rica que decai e da própria proximidade com a loucura, talvez, numa certa medida, pudesse ter feito perceber ao jornalista que produziu o podcast tudo o que ocorreu depois. Porque o que ocorreu depois é um pouco insano. As pessoas começaram a ir na frente da casa, porque evidentemente descobriram onde é a casa, não era muito difícil. Ele fala o bairro e basicamente a localização. Começaram a ir para frente da casa. As cenas, digamos, um pouco grotescas, no sentido de invasões da casa, de jogarem pedra na casa, de fazerem vídeos para o TikTok na casa. Parece que, de algum modo, essa questão arquetípica fez com que muitas pessoas quisessem habitar aquela casa abandonada, como se aquela casa abandonada revelasse ou exprimisse um pouco o lado oculto de cada um de nós, o que é efetivamente tormentoso. O que fica subjugado no podcast, segundo penso, é a questão da vítima real, porque agora tem havido um processo de vitimização da mulher da casa abandonada. Houve busca e apreensão na casa, agora fala-se de que ela seria vítima de abandono de incapaz dos seus familiares, etc. Agora eu quero mudar o foco, eu quero inverter o cubo, porquanto a vítima da redução à condição análoga de escravo, a mim me pareceu ter ficado esquecida no podcast. Claro, há uma tentativa de se falar com ela, o jornalista conversa com ela, ela própria assinala não querer retomar o assunto,
fazendo uma ligação com o início, às vezes o direito ao esquecimento não é de quem praticou o crime, mas é de quem foi vítima do crime. E isso eventualmente pode mudar ou conferir um tom diferente à decisão do Supremo. Será que a vítima de um crime não teria direito ao esquecimento desse mesmo crime, para não se revitimizar, eventualmente? A discussão, como falei, a ideia aqui é propor questionamentos. Mas retomando, a vítima fica subjugada. E fica subjugado também justamente o problema que rodeia toda a temática e que, se fosse aprofundado, e deveria, talvez mudasse, digamos assim, o nome do próprio podcast. Qual o problema? Esse da exploração do trabalho ou da exploração da miséria alheia, no sentido de tratar pessoas em condições similares à de escravos, o que é, em tudo e por tudo, repugnante, infamante e ignóbil. Há um filme, porque isso não é uma questão, por assim dizer, raríssima. Isso acontece. Há um filme recente, Os Sete Prisioneiros, que trata bem dessa questão, mormente no que diz respeito a estrangeiros que vêm ao Brasil, muitas vezes de forma ilegal, e isso ocorre em outros países, mas vamos falar do caso brasileiro. Há uma exploração da mão de obra, no sentido de que as pessoas são submetidas a um trabalho degradante, muitas vezes sem direito a descanso, sem remuneração, ou então com uma remuneração tão baixa, mas como a alimentação é fornecida pelo próprio empregador, termina o mês e, na verdade, quem está devendo algo é o próprio sujeito que trabalha, e não aquele que o emprega. E mesmo em algum ambiente rural, quer dizer, o filme trata da questão do trabalho em condições similares a análogas à de escravo no ambiente urbano. E o filme é muito interessante, eu recomendo entusiasmadamente, porque percebe-se claramente a perversão de um modelo opressivo. A perversão de um modelo opressivo. O que é a perversão de um modelo opressivo? Eu realmente não quero dar spoiler, mas a perversão do modelo opressivo é que aquele que é oprimido, quando adquire um certo status, passa a ser o opressor. De modo que há aí um problema sistêmico, não exatamente alusivo aos indivíduos, mas do mecanismo perverso que é criado. O oprimido se torna um opressor. E aquele que é oprimido, muitas vezes não consegue reagir. Eu me lembro de duas cenas, e aqui são só narrativas de cena mesmo, portanto não há spoiler, mas uma cena do Django Livre, do Quentin Tarantino, em que em algum momento se abre ali o Jamie Foxx, né, se eu não me engano, que faz o Django, há duas pessoas escravas ali, na verdade, numa carroça, e ele abre a porteira e eles não saem, porque está tão internalizada aquela dimensão de opressão que o sujeito, mesmo tendo a porta da liberdade aberta, ele não consegue sair. E uma outra cena é no filme O Pianista, um filme que conta a questão do gueto de Varsóvia, da morte dos judeus. Eu vi faz muito tempo, mas a cena, salvo erro, é mais ou menos assim. Os nazistas estão matando judeus ali, meio que estão enfileirados, e há alguns ainda por morrer. E termina as balas, termina a munição do revólver do executor, e aqueles que estão na fila para serem executados, imagina, a gente vê uma cena dessa e pensa, sou eu me levanto ali, vou para cima do sujeito mordendo, porque você vai morrer, não há alternativa. Mas não, eles ficam ali, quietos, aguardando, e aí é uma coisa quase que torturante, porque o sujeito vai remuniciando a arma para prosseguir na execução, na medida em que a opressão é tão forte que ela subjuga o oprimido, e ele não consegue, ele perde a capacidade de reação. E esse tema não surgiu no podcast. Quer dizer, o podcast não traz à tona
a dimensão da vítima real da redução à condição análoga de escravos, e mais do que isso, o podcast não problematiza essa questão no ambiente da vida atual, seja ele urbano, como mencionei, citando o filme Os Sete Prisioneiros, como da redução à condição análoga de escravo no ambiente rural, em que a frequência também não é irrelevante a exploração do trabalho de maneira vil, de maneira abjeta. Quer dizer, a mim me parece que o podcast A Mulher da Casa Abandonada, que vale a pena ouvir, justamente para que pensem e discordem do que estou a suscitar, mas me parece que o podcast, ele, em certa medida, adquire um tom quase, poderia dizer, populista. Ele percebe o zeitgeist, quer dizer, o espírito do tempo atual, e se aproveita um pouco disso para gerar a comoção que gerou, deixando de lado a questão essencial, que é uma questão mais hard, uma questão mais difícil, uma questão mais dura, que alude à exploração do trabalho, seja no ambiente urbano, seja no ambiente rural. Quer dizer, a vítima aí ficou de lado. Ela é uma mera circunstância para que floresçam determinados arquétipos, determinadas coisas que carregamos aí muito nas nossas profundezas, sejam mobilizadas, se gere essa situação, a meu juízo, um pouco tosca, das pessoas irem ali quererem fazer pequenos vídeos na frente da casa abandonada e, de algum modo, a mulher da casa abandonada é a personagem principal, evidentemente, mas o tema que justificaria todo o podcast se perde e fica bastante marginalizado, e isso poderia ter sido trazido com mais intensidade. Ao menos essa foi a minha visão. Concordar ou não com o próprio podcast é meramente circunstancial, porque o importante é isso, ele faz pensar, e nisso reside uma virtude, sem contar, e aí finalizo, a competência técnica do jornalista e da própria produção, que tornou aí esse um programa interessante e viabilizador, digamos assim, dessas reflexões. Um grande abraço.